Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polígonos. Lembra dos polígonos? Eram aquelas figuras geométricas formadas por linhas poligonais, que são aquelas linhas retas, fechados e que eles não tinham buracos. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles. Primeira coisa, alguns elementos do nosso polígono. A gente sabe que todos os polígonos têm vértices, ângulos internos e lados, e tudo na mesma quantidade. Então se ele tiver 3 vértices, ele vai ter 3 ângulos internos e vai ter também 3 lados. Pensa aqui no meu triângulo, não precisa pensar, porque eu já facilitei a vida de vocês e coloquei um triângulo. Eu tenho um triângulo aqui de vértices A, B, C. Eu tenho a marcação dos ângulos internos que a gente já conhece, que são esses ângulos em amarelo. O ângulo A, o ângulo B que está lá e aqui o ângulo C. Ângulo externo, que vai ser um conceito novo, é o ângulo formado pelo prolongamento do meu lado. Então, quando eu prolongo aqui, ó, o lado AC, eu acabo formando um ângulo externo Z. Quando eu prolongo o meu lado AB, que está ali, ó, eu formo um ângulo externo Y. E quando eu prolongo aqui BC, eu formo um ângulo externo X. Quero que vocês observem qual é a relação dos ângulos internos e ângulos externos. Por quê? Olha aqui para o meu C e para o meu X. Eles juntos formam um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, a gente vai dizer o seguinte, que os ângulos internos e os ângulos externos adjacentes é porque eles estão no mesmo vértice e eles têm lado em comum. Lembrar um pouquinho dos conceitos sobre ângulos adjacentes. Quando eu tiver um interno e um externo adjacente, eles vão ser suplementares. Mas o que é suplementar mesmo? Suplementares, ângulos que somam 180 graus. Tudo bem? E como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer? A gente vai começar pelo triângulo. Por quê? Porque o triângulo a gente já viu como é que funciona. Mas se você não lembrar, olha aqui a nossa animação de novo. Eu tenho um triângulo, que está aqui ABC, com ângulos internos roxo A, vermelho B e verde ali C. Eu vou pegar o meu triângulo e vou cortar esse meu triângulo em 3 partes, sem passar pelo meu vértice. Cortei ele ali. Depois que eu cortei, ó, cortadinho, eu vou juntar os vértices dessas 3 partes, vou juntar essas quininhas. E olha o que eu vou formar aqui, ó. Eu juntei essas 3 partes e formei um ângulo conhecido, que é um ângulo de 180 graus, que a gente acabou de ver no outro slide. Então, eu já sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser sempre 180 graus, que é o que está aqui. A mais B mais C vai ser 180. A partir daí, a gente vai conseguir calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, porque o nosso objetivo vai ser procurar triângulos, o menor número de triângulos que eu consigo formar dentro dos meus polígonos. Então, olha aqui a nossa tabela. Quadrilátero. Quadrilátero são aqueles polígonos que têm 4 lados. Esquece essa ideia que o único quadrilátero que tem é quadrado, que é mentira. Quadrilátero, meus polígonos de 4 lados. Qual é o menor número de triângulos que eu consigo formar dentro do meu quadrilátero? São 2. E aí, qual vai ser a soma dos ângulos internos? Se eu formo 2 triângulos, a soma dos ângulos internos do quadrilátero vai ser 180 vezes 2. E aqui já está o resultado, mas eu não quero me atentar ao resultado, eu quero me atentar à ideia da conta. Olha aqui, pentágono, meu polígono que tem 5 lados. Menor número de triângulos que eu consigo formar dentro do meu pentágono. São 3 triângulos, olha as divisõezinhas que tem aqui. Se são 3 triângulos, a soma dos ângulos internos do pentágono vai ser 3 vezes o número de triângulos, então vai ser 3 vezes 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Fiz a mesma coisa para o hexágono. Meu polígono ali de 6 lados, consigo formar 4 triângulos. A soma dos ângulos internos dele vai ser 4 vezes 180. A mesma coisa para o heptágono, que é o polígono de 7 lados. Então, eu quero que vocês observem essa relação. Olha como é que está acontecendo. Eu multiplico aqui por 2, 3, 4 e 5. Qual é a relação da quantidade de triângulos formados com o número de lados no meu polígono? É sempre 2 unidades menor. Ó, eu tenho 2 triângulos quando o meu polígono tem 4 lados. Eu vou ter 3 triângulos quando o meu polígono tem 5 lados. E eu vou ter 4 quando ele tem 6 lados, ó, sempre 2 a menos. Então, como é que a gente faz isso em forma de fórmula? Para a gente fazer de qualquer tipo de polígono. A soma dos ângulos internos, então, vai ser 180. Por que 180? Porque a nossa referência é o triângulo.
vezes a quantidade de triângulos que eu consigo formar dentro daquele polígono, o menor número de triângulos. Então, é sempre 2 unidades menor, por isso que é n menos 2, pensando que n é o número de lados do meu polígono. Muito tranquilo, certo? E para a gente encerrar, a gente vai ver uma ideia de ladrilhamento. O que é ladrilhar? Trouxe aqui 2 exemplos para vocês. O ladrilhamento é quando a gente forma espaços onde a gente junta polígonos. Mas a gente consegue juntar qualquer tipo de polígono? Claro que não, né? Olha aqui o meu exemplo desse primeiro. Ele tem triângulos e ele tem quadriláteros. E vai ter alguma relação ali para eu conseguir juntar. Tem que acontecer alguma coisa com esses ângulos. Olha aqui desse meu lado. Eu tenho um octógono, eu tenho hexágonos e eu tenho quadrados. Qual vai ser o grande lance para eu conseguir ladrilhar? Todos os ângulos que têm vértice em comum, eles precisam somar 360. Observa que eu dou volta completa, por exemplo, nesse vértice aqui. Eu tenho um ângulo interno do meu octógono, eu tenho o ângulo interno do hexágono e eu tenho o ângulo interno do quadrilátero. Quando eu somar esses quatro ângulos, eu preciso somar 360, porque o meu ladrilhamento seja completo. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje a gente encerra por aqui. A gente vai fazer umas atividades para fixar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!